Pois que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais, desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, nossa preparação para a nossa festa anual da Páscoa. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu tenho a alegria de estar com você meditando a Palavra de Deus no dia de hoje. E é interessante sublinhar esta palavra alegria, porque no domingo passado, dentro do tempo da Quaresma, nós celebramos o chamado Domingo da Alegria. E essa alegria, um pouco, a gente vê se espalhando em toda a liturgia, numa leitura ou em outra, de vez em quando tem aqui, se sublinha essa expressão, né? Hoje, por exemplo, Jesus vai dizer que os judeus quiseram por um instante se alegrar com aquela luz que vinha de João, que era como que uma lâmpada. Existem alegrias que são alegrias perenes, às vezes tem alegrias que podem ser a confusão de uma determinada coisa. É bom notar o brilho de uma luz, a gente pode ser iluminado com o brilho de uma lâmpada, mas é muito interessante a gente se concentrar sobre o próprio dom da luz. João Batista trazia uma luz, mas ele tinha também a sua experiência como uma experiência limitada. A luz que vem de Jesus, porém, é uma luz perene, essa é uma luz que vale para todo sempre. Como também na leitura de hoje nós vamos ver o povo de Israel, não é, que vai confundir coisas boas, não é, por exemplo, o metal, o ouro, não é, que a gente tem, mas de repente eles resolveram fundir todo aquele ouro que eles tinham para fazer um ídolo, um bezerro de ouro. Então, querendo perenizar a certa alegria, digamos assim, momentânea, certas experiências de um determinado momento, a gente vai criando certos ídolos na existência da gente, como a gente é chamado a ultrapassar todas essas coisas. Existe aquela alegria que é uma alegria perene e pode existir a euforia de um determinado momento. A euforia não tem perenidade. Nós somos chamados a viver dessa alegria. E é interessante que, por exemplo, na carta de São Paulo aos Filipenses, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. E quando você pensa que essa palavra era a palavra de um homem que estava na prisão, e pensamos em certas prisões antigas que eram espécies de masmorras, lugares onde as pessoas estavam em áreas meio subterrâneas, úmidas, frias, sem luz. A gente sabe que a ausência de luz cria um clima de depressão na pessoa, e aquele homem que está ali aprisionado, acorrentado, ele é livre em seu coração para dizer às pessoas: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele tinha uma alegria de quem descobriu o sentido da vida, o valor da sua existência, que é capaz de ultrapassar as dificuldades e barreiras de um determinado momento para chegar na fonte de onde surge a alegria verdadeira. Essa quarta semana do tempo da Quaresma, ela é marcada por dois movimentos muito interessantes na vida daqueles que eu já disse, né? A Quaresma, ela nasce como estrutura de uma última fase daqueles que se preparam para receber o batismo, serem mergulhados na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi desde assim da igreja primitiva, continua até hoje. Então, aqueles que se preparam para o batismo, nessa quarta semana, eles recebem feito um novo escrutínio, né? O escrutínio significa deixar-se examinar pela palavra de Deus, não apenas a leitura da palavra, mas deixar-se examinar por essa palavra, para mudar de vida, para mudar de atitude, para mudar de comportamento. E o segundo escrutínio, que é seguido também de exorcismos, ou seja, de oração de libertação, para que a vida da pessoa se abra cada vez mais à graça de Deus e sejamos de fato arrancados das trevas e mergulhados na luz. E uma outra coisa que acontece na quarta semana, no segundo escrutínio, é que o catecúmeno recebe o símbolo, ou seja, a oração do credo, o símbolo da fé. O credo que ele deve interiorizar, que ele deve memorizar. Você sabe que a memorização ela só é possível por conta da repetição. Repetitio, diziam os latinos, mater studiorum, a mãe de todos os estudos é a repetição. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o credo era repetido até que ele fosse memorizado.
mas sobretudo para que na medida que ele entrasse na memória, ele também modificasse a própria memória e sobretudo modificasse a pessoa a partir do dom da fé que ele acolhia no coração, a partir da vida nova que ele vai levar tendo a fé. Então a estrutura do credo é dizer: creio em Deus, Criador do céu e da terra, creio em Deus Pai. Então é acolher Deus como Pai, a paternidade de Deus, que a gente já olhou no domingo passado, já viu, é um Pai rico de misericórdia, o amor, o crer no Filho, no Espírito Santo, na igreja, na ressurreição da carne, na remissão dos pecados, crer na vida eterna. Então quem está se preparando para o batismo recebe o credo, que ele memoriza. Hoje, na verdade, é claro que as pessoas são novas metodologias, as pessoas já até aprendem antes. Na igreja antiga tinha a chamada doutrina do arcano. Então, certas orações, certos ritos, nem todo mundo podia ver. Se os padres da igreja chegassem hoje e descobrissem uma missa sendo passada pela televisão, acho que eles davam um ataque e morriam na mesma hora. Por quê? Nessa chamada doutrina do arcano, a missa só podia ser participada por quem já tinha recebido o batismo. Eles diziam as coisas santas para os santos. Então a celebração da Eucaristia era um mistério. Quem estava se preparando para o batismo ouvia até a pregação, a oração que se fazia por eles, depois eles eram despedidos, iam para casa e não participavam do resto da chamada sinaxe. A oração eucarística era só para aqueles que já tinham sido batizados. Então, quem entrava, chegava o catecúmeno, não conhecia a oração do credo, que se recitava aos domingos, eles não conheciam a oração do Pai Nosso, porque eles iam receber isso numa determinada fase, o próximo domingo, não é? A recepção do Pai Nosso, a traditio pater, como se diz na expressão antiga. Então, essa semana então que eu e você que já recebemos o dom do batismo, estamos pensando no valor da fé, no valor do nosso credo, não é, como eixo e que estrutura a nossa existência. A primeira leitura de hoje nos mostra o povo de Israel depois de sair do Egito, não é? Esse povo se corrompe, não é? E faz o chamado bezerro de ouro, fundem os metais que tem, o ouro que tem, e fazem aquele bezerro e começam a adorar aquele bezerro, ou seja, começam a adorar a obra das suas próprias mãos. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, você já sabe, nos faz pensar na Eucaristia, que é esse mistério da presença e permanência de Jesus no meio de nós nesse santo sacramento. Olha o que é que acontece. O movimento da Eucaristia, né? Na hora da preparação das oferendas, o padre pega o pão na sua mão, pega o vinho na sua mão e diz: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão, pelo vinho que nós recebemos de vossa bondade. Aí a gente vê que a natureza, o que está na natureza, a gente recebe da mão de Deus, recebemos da vossa mão, fruto do trabalho humano, fruto da terra, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida e cálice da nossa salvação. Olha, o que é que acontece? O fruto das nossas mãos são apresentados a Deus, e são transformados pela força do Espírito Santo. Então a gente quer dizer o que com isso? A gente quer dizer que a Eucaristia quebra toda idolatria. Porque se saindo do Egito os judeus pegam o ouro e fundem e fazem um bezerro de ouro e dizem: aqui o nosso Deus, não é? Quer dizer, ou seja, é a crença do ser humano naquilo que ele possui, no seu ouro, no seu metal, na força do seu trabalho, na força da sua inteligência. Com a Eucaristia você pega o seu trabalho e o seu suor e vê que ele é resultado também dos dons que Deus nos dá na natureza, e não fica girando em torno da gente mesmo, contemplando aquilo que a gente fez, achando que o que a gente fez é a melhor coisa que tem, mas a gente olha para Deus como a fonte de todos os bens que a gente tem. Por isso a gente diz: bendito sejais, Senhor Deus, porque o nosso olhar passa pela criação, por aquilo que a gente faz, mas vendo que tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. Portanto, a Eucaristia elimina, combate, é um antídoto para a idolatria. E é por isso que a gente faz a chamada adoração eucarística, reconhecendo a presença de Jesus nesse mistério da fragilidade do pão,
não é? Deus que entra na nossa história para entrar em comunhão conosco, para nos dar vida, para nos dar força. Então, diante desse mistério da presença de Jesus na Eucaristia, a gente está diante desse encontro de Deus com a sua criatura, de Deus que toma aquilo que é da criatura humana e diviniza. Não é nós que pegamos agora o fruto do trabalho da gente e diz aqui, criamos o nosso bezerro, está aqui, é o que a gente fez, e fica fixado o coração e o olhar ali naquilo que a gente faz. Mas é sair daquilo que a gente faz e se transportar para Deus, para a obra do Senhor, que é bem maior do que a nossa e purifica o nosso olhar sobre todas as coisas. Não percamos esse ligame aqui com as obras, aquilo que a gente faz. Olhamos o Evangelho de hoje, nós estamos no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. A cena começa com aquela cura de Jesus, daquele homem paralítico, junto à piscina de Betesda, palavra que significa a casa da misericórdia, ali de junto daquele que era o pórtico das ovelhas. Jesus mandou o homem pegar a sua cama e ir para casa. Os judeus, vendo aquilo, começam a entrar numa altercação com Jesus, porque ele tinha autorizado aquele homem a caminhar com a sua cama. Eles não percebem, portanto, e rompem com o clima de alegria, porque eles estavam numa festa, estavam celebrando o sábado, aquele é um dia de sábado. E o que é que serve o sábado? O sábado é a memória de tudo que Deus fez na criação, porque Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º, o que é que ele faz? Ele descansa. Mas descansa contemplando aquilo que ele fez, porque era bom. E com isso dá uma lei ao ser humano, que é a lei do repouso. A gente precisa trabalhar, transformar o mundo com o trabalho da gente, mas a gente também precisa ter espaço para contemplar aquilo que a gente faz. E ao mesmo tempo, Shabat, o repouso de Deus, significa também o descolamento de Deus da sua obra. Ele se afasta da sua obra, não no sentido de que abandona o mundo, porque nós já meditamos sobre isso, já dissemos que a providência de Deus é continuação da sua criação. Ele continua criando na medida em que está sustentando o que ele fez. Então dizer que Deus se distancia daquilo que ele criou não é dizer que ele abandonou a obra das suas mãos. Até o salmista nos ensina a rezar dizendo isso: o Senhor, não abandoneis a obra de vossa mão. Mas significa dar a distância para que a própria criação se reja por aquelas leis que Deus colocou nela. Não é que o mundo tenha a sua justa autonomia. Deus permite ao ser humano a sua autonomia. Ele, que é o Criador, permite a você e a mim que sejamos criativos, portanto co-criadores. Criemos com aquilo que ele já dispôs em nossa mão, e a partir da inteligência que ele infundiu em cada uma e em cada um de nós. Então o Shabat, o sábado, significa o dia do repouso, o dia do descanso, mas essa memória de que Deus deixa o mundo também agora nas mãos da gente. Para quê? Para desenvolver a nossa responsabilidade, a nossa habilidade de responder às problemáticas que vão surgindo, que interpelam, que querem, que exigem de nós. Então o Shabat, o sábado, servia para isso. O sábado era também a memória da libertação do Egito. Quando o povo de Israel sai do Egito, lá eles trabalhavam sem parar. Não é? Até as formas de fazer os tijolos, o faraó tirou da mão deles, mas queria que continuasse com a mesma produção. Não é isso que está acontecendo no mundo de hoje? Leis trabalhistas que são mais escravagistas, o ser humano que é levado a trabalhar até a exaustão e não vai gozar nunca da sua aposentadoria. As pessoas vêm completar a idade para a aposentadoria, mas se eu me aposentar, se eu sair do trabalho, eu não consigo pagar as minhas contas. E na medida que ele faz isso, ele fica também egoisticamente tomando o lugar que poderia ser de uma outra pessoa, e assim sucessivamente. A pessoa fica com remorso dentro dela, porque fica pensando: meu Deus, eu estou aqui, eu estou tomando o lugar de uma outra pessoa. Mas depois ele pensa assim: mas eu também tenho filhos para criar, eu tenho projetos que eu comecei, que se eu abandonar esse trabalho agora, como é que eu dou conta? Veja a tensão que a gente vive, não é, por conta desse sistema, de que é um sistema que nos desumaniza. Portanto, o sábado era para quebrar essa estrutura também de uma humanidade que trabalha como quem é escravo, né? Corrompendo, como fez o sistema nazista, por exemplo, que dizia, né, de Arbeit macht frei, que o trabalho deixa a pessoa livre. De fato, o trabalho deveria ser para libertar a pessoa e libertar as suas possibilidades, mas ali dentro do sistema nazista era uma forma de zombar do próprio trabalho e zombar da própria pessoa humana, diminuindo aquilo que deveria servir para dar valor à sua pessoa, que é o seu trabalho, porque de fato no trabalho deveríamos encontrar uma fonte da nossa dignidade.
Então, o dia de sábado era esse memorial da libertação, o memorial de que nós fomos criados para a liberdade. E depois da experiência que o povo fez no exílio da Babilônia, quando retornam do exílio da Babilônia, todo sábado era dia de se reunir nas sinagogas, na casa da comunidade, o lugar da reunião, para ler as escrituras e meditar sobre elas. Então, esse é o significado profundo da lei, mas às vezes a lei foi se institucionalizando e para defender esses valores acabaram sendo tão intransigentes que criaram uma forma de respeito à lei que enrijeceu a própria lei, perdendo a perspectiva que era para a libertação que a lei foi dada. Portanto, aquelas pessoas não entendem que o sábado, a lei do sábado foi feita para o homem e não o homem para o sábado. Inverteu o valor das coisas. Todo o nosso problema é isso, a gente precisa de conversão porque a gente está sempre invertendo as proporções e as coisas na vida da gente. Então, depois daquilo ali gerou uma grande confusão porque aquele homem estava andando com a sua cama a pedido do próprio Jesus. E aí continua a cena de hoje, que é João capítulo 5, versículos de 31 a 47. E aí Jesus diz assim: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Normalmente quando a gente fala de testemunho, né, a gente pensa logo numa coisa que gerou um certo BO e aí alguém que vai provar alguma coisa, sempre tem alguma coisa que está ligada à lei, à justiça, à polícia, à delegacia. E testemunho dentro do mundo antigo vale muito, é uma palavra muito mais ampla. Testemunho é alguma coisa também que desperta em nós a questão da fé, a questão do creio. E até hoje é assim, não é? Porque o testemunho deve ser digno de fé. E o ser humano é criado numa estrutura de ter fé. O ser humano é criado numa estrutura de crer. O homem foi feito para crer, o ser humano foi feito para crer. Eu estou dizendo que nessa semana, quem está se preparando para o batismo recebeu o credo, o símbolo da fé, desperta em nós a nossa habilidade e possibilidade de crer. E ai de nós se não fosse a possibilidade de crer uns nos outros, não é? Por exemplo, alguém está dirigindo, você entra num táxi, você não pede a carteira do motorista para saber se ele realmente é habilitado ou não. Você acredita que ele está segundo as regras, não é? Agora, quando o policial vai fazer a blitz, ele pede o documento da pessoa, né? Mas já é o Estado intervindo dentro de uma situação de controle, do controle. E a gente não foi criado para estar controlando uns aos outros. Os alemães têm um negócio assim, que eles dizem: Vertrauen ist gut, Control ist besser. Eles acham que ainda é melhor controlar do que crer. Mas no profundo de cada um e de cada um de nós, a gente é criado para crer. O marido que crê no amor que a mulher diz que tem por ele. O filho que crê no amor que o pai diz que tem por ele. Agora, esse crer é um crer que vai ajuntado pelas obras. Santiago diz: olha, uma pessoa diz que tem fé e diz assim: me mostra que tu crês pelas obras. A fé precisa ser provada pelas obras, como o amor precisa ser provado também pelas obras. Então são as obras que dão testemunho da fé que a gente carrega no coração. Então a palavra testemunho tem essa abrangência que é um chamado a crer. Eu acredito que sou filho da minha mãe, que sou filho do meu pai, não porque eu me vi sendo gerado lá, não porque eu vi o meu parto. Não, a gente acolhe. Depois é claro que hoje em dia tem um monte de coisa na ciência que faz a gente comprovar aquilo que num primeiro momento a gente acreditou, até porque a gente começou a acolher isso fora da idade da razão e se vinculou afetivamente, né? E depois a gente vai aceitando o testemunho que é dado, não é, pelas pessoas. Então, falar do testemunho aqui é redimensionar a questão da fé. Mas há um outro testemunho, vai dizer Jesus, mas há um outro que dá testemunho de mim, eu sei que o seu testemunho é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. Então Jesus aceita o testemunho que foi dado por João Batista, mas ele tem consciência de um outro testemunho que ultrapassa o testemunho de João. Ele diz assim: João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Aquilo que eu falava dessa semana da alegria, né? A alegria de quem se alegra com essa luz que vem de João, como é bom a gente se alegrar com o testemunho que alguém dá.
E como é bom, não é? A gente, muitas vezes hoje em dia tem essa coisa de eu quero dar o meu testemunho. Por quê? Porque um testemunho confirma a gente na fé. Porque um testemunho dá para a fé da gente o gosto, a alegria, o prazer de estar num determinado caminho. Mas a gente também tem que saber superar, não é? E não apenas crer pelo que o outro diz, mas crer por uma experiência. É o que acontece com a samaritana, que depois que ela se encontra com Jesus, ela chama as pessoas e começa a dizer: vejam que eu encontrei um profeta. As pessoas vão, fazem uma experiência com Jesus, depois dizem para a samaritana: nós agora cremos não por aquilo que tu nos disseste, mas porque nós mesmos estamos vendo. Então o testemunho do outro é apenas uma indução, uma ajuda que a gente recebe, mas depois cada um precisa fazer a sua própria experiência, não é? E a experiência precisa um envolvimento, não é? Eu chupo uma determinada fruta, digo que é boa, não sei o que. Se eu te transmito isso, você fica curioso para saber. Mas por mais que eu diga a você como é aquilo, você só vai saber como é o gosto daquela fruta quando você comer aquela fruta. Se você perder o paladar, você vai comer e não vai sentir nada do que eu estou dizendo, porque o seu paladar falta. Então, cada um precisa entrar e fazer a sua experiência pessoal, entrar no sabor, entrar na sabedoria. Então, o testemunho nos leva depois para uma experiência que dá a cada um de nós a sua própria sabedoria. Continua Jesus dizendo: mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu de realizar. Então Jesus aqui agora fala das obras. Eu falei do Egito lá, não é? Que os judeus fizeram o bezerro de ouro com as obras da mão dele. Então criaram com aquilo que eles faziam, com as suas próprias obras, a sua idolatria. A gente não pode idolatrar as obras da gente, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é bom, é positivo que a gente olha, reconheça, mas é preciso a gente quebrar o ciclo. Como Jesus olha para as obras que ele faz, não como uma autorreferência. Olha o que ele diz: ele olha para essas obras como algo que o Pai lhe deu condição de fazer. Aí a gente entra nesse mistério do amor de Jesus com o seu Pai, que é mistério de comunhão, que é quando um sente que aquilo que faz depende também do outro, que existe toda uma cadeia que me permite ser quem eu sou. Não é como dizia Ortega y Gasset: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Assim como Jesus reconhece que as obras que ele realiza são obras que mostram para o seu Pai. E ele não fica satisfeito quando as pessoas não abrem os seus olhos para ver o Pai que está por detrás das suas obras, confirmando, é verdade, a sua missão e a sua pessoa. Mas tem o Pai como fonte, como luz que vem e ilumina a sua ação. Então, estas obras que eu faço, diz Jesus, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Então veja que o movimento é esse, é a percepção do envio do Pai. Eu também tenho consciência de que a minha presença no mundo, aquilo que eu faço, não é, ajuda as pessoas a verem o Pai. Você se sente uma seta em tudo aquilo que você faz, a apontar para Deus, a apontar uma estrada que leva para Deus? Ou você corre o risco de se idolatrar, de criar um ídolozinho, um bezerrinho de ouro, para os outros ficarem queimando incenso diante de você, não é? Achando que você é o superstar, que você é o bom, que você faz isso. Ah, mas como eu gosto de você, e o que você faz? Você, sim, é bom, eu reconheço tudo que em mim é bom, mas reconheço que tudo aquilo que em mim é bom é dom. É bom porque é dom. E daí, de novo, a gente volta nesse movimento que eu disse, é eucarístico. A Eucaristia é um antídoto, porque quando eu reconheço que aquilo que em mim é bom é dom, eu me volto para a fonte, eu me volto para o Pai, eu me volto para o sol e não fico preso em um raio que posso ser eu mesmo, não é, iluminando o mundo e aquilo que está às minhas circunstâncias. E diz assim: e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes sua face. Porque os judeus têm as escrituras. E todo dia eles rezam, né? Rezavam: Senhor, queremos ver a tua face, a tua face que eu procuro. Então a gente tem que encontrar na Escritura o próprio Deus. Eu disse que essa semana é a semana do segundo escrutínio, do segundo exame. E esses exames, quem é que faz em nós? É a própria palavra que está nas Escrituras. Olha o que é que Jesus diz: vocês não ouviram sua voz, nem viram a sua face. Gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente não apenas tem que ver o texto,
A gente precisa escutar a voz que está na Escritura. E a gente tem que descobrir o rosto de Deus que está presente na Escritura. Descobrir Deus a partir da palavra de Deus. Essa palavra de Deus que revela o coração de Deus. Que isso aqui é o que Jesus está chamando de rosto. E diz assim, e sua palavra não encontra morada em vós. A voz, não é algo que a gente sente, e a palavra. Então tem certos textos que quando a gente lê o texto, a gente diz, esse texto só pode ser de fulano. Por causa do estilo, é quase como se a gente estivesse encontrando a voz da pessoa. Então na Escritura a gente precisa ter uma intimidade com ela, de forma que a gente sinta a voz de Deus ali presente. Voz de Deus que só diz uma coisa para nós, eu te amo, tu és meu filho, tu és precioso. Se a gente está lendo a Bíblia e não está escutando essa voz de amor e de carinho, é sinal de que a gente não está em sintonia com a voz, a gente não está reconhecendo aquele que está falando, o falante da Escritura. E Jesus diz, e a sua palavra não encontrou morada em vós. Lembra que eu disse que o prólogo do Evangelho de João diz assim, o verbo se fez carne e fez morada, habitou no meio de nós. Porque o verbo não quer a palavra, não quer apenas, não quis apenas habitar em Jesus, mas quer habitar em você, quer habitar em mim. Nós precisamos encarnar essa voz e encarnar essa palavra. A palavra precisa encontrar morada em nós. É preciso que o verbo, como encarnou no ventre de Maria, encarne-se também no meu cotidiano, no meu dia a dia. Continua Jesus dizendo, não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. O passo para o crer. Eu disse já que a nossa estrutura é a estrutura do crer. Gente, portanto, a leitura da Escritura, o que é que ela deve ajudar? A gente lê a Escritura para memorizar passagens da Bíblia, fatos da Bíblia? Não. A gente não lê as Escrituras para memorização. A gente lê as Escrituras para conversão, ou seja, para mudança. É certo que a gente sabe, a neurociência diz que quando você faz uma leitura, dentro do seu cérebro, você cria novas sinapses sempre. O seu cérebro é modificado pela leitura que você faz. E modificar o cérebro significa também modificar a mente. A mente muda na medida que a plasticidade do cérebro também vai mudando, a mentalidade também vai se alterando. Então, portanto, essa leitura das Sagradas Escrituras não é só para uma memorização material de uma palavra e de um texto, mas para a conversão de um contexto, de uma vida que deve se fazer nova, por causa das novas conexões que a gente vai criando com a palavra de Deus. É por isso que cada ano e cada dia a palavra de Deus é nova para a gente. São Gregório Magno dizia, não é? Que as Escrituras, elas vão crescendo com aqueles que as leem. A Escritura vai crescendo com aqueles, porque vai fazendo nova conexão. Eu não sou mais o homem de ontem quando estou lendo a Escritura hoje. Amanhã eu já fiz novas experiências e então a Sagrada Escritura vai iluminar outros aspectos da minha inteligência, da minha existência, né? São Gregório Magno que dizia isso, né? Eloquia cum legentibus crescunt. A palavra vai crescendo com aqueles que a leem. Então, muito bem, vamos lá. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas, olha, examinar é a palavra escrutar, para eu dizer, os escrutínios, o segundo escrutínio. Então está fazendo exame, a palavra está fazendo exame da gente. Examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Portanto, a vida eterna, realmente a gente recebe nas Escrituras, mas se encontrar Jesus como significado das Escrituras. É por isso que a gente faz uma leitura chamada tipológica da Bíblia. A gente lê o Antigo Testamento a partir de Jesus, vendo que o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o Antigo Testamento, né, é promessa do Novo Testamento. Então, essa chave que abre a Escritura é Jesus. E, portanto, na vida eterna é Jesus que a gente encontra nas Escrituras. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Por isso que Jesus, quando explica as Escrituras no capítulo 24 do Evangelho de Lucas aos discípulos de Emaús, vai, né, apontando para
para essa verdade da realização das promessas na sua vida pessoal. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Em Jesus que a gente vai ter vida eterna. Continua Jesus dizendo: eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Essa que é a coisa dura, não ter o amor de Deus, não acreditar no amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como é chato a gente perceber isso, não é que nós que somos batizados, saímos aí atrás de gurus, de ideologia, de tanta coisa nova e esquecemos que na Escritura nós encontramos tudo. Não que a gente não deva fazer avanço com a ciência, mas nós devemos tudo condicionar realmente a essa verdade que está em Jesus. E encontrar nele a luz, não é a repercussão. Eu às vezes me preocupo quando vejo católico, cristão, né, pulando de galho em galho, vendo certas sabedorias antigas, parecendo que aquilo está dizendo uma coisa que supera o que a gente tem no Evangelho. Não supera. Mas pode confirmar aquilo que o Evangelho nos diz e pode ser iluminado com aquilo que o Evangelho diz para a gente. Eu me aproximo de tudo, me aproximo da ciência, da filosofia, de outras religiões, mas com esse critério firme, que é Jesus, a palavra definitiva de Deus. E é assim que a gente deve se aproximar de tudo, de práticas. Não é a gente diz São Paulo, né? A gente pode examinar tudo e ficar só com aquilo que é bom. Porque aquilo que vai ser bom vai ser dom de Deus. E tudo aquilo que é bom pertence ao Espírito Santo. Pode estar em outra religião, pode estar em uma outra filosofia. Se for verdade, é de Deus. Esse é o critério básico. E aquilo que não for de Deus, a gente deixa fora. Porque às vezes é assim. Porque o mundo sem Cristo foi as apalpadelas atrás da verdade. E Jesus, a gente tem a palavra clara e definitiva. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocastes a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então em minhas palavras? Então, portanto, é tudo aquilo que eu já disse antes, não precisa a gente voltar a repetir tudo desde o início, né? Jesus como esse critério definitivo para a leitura e compreensão das próprias Escrituras. E então é assim que a gente, nessa segunda semana dos escrutínios, quer renovar esse nosso aproximar-nos da palavra de Deus, encontrando nela uma palavra que, como a gente diz, não é? Depois que ouve sempre o Evangelho, palavra da salvação. Ele diz: glória a vós, Senhor, porque a gente não deve dar glória uns aos outros. A glória deve ser dada a Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão movido pelo Espírito Santo de Deus. Gente querida, vamos ficando por aqui, pedindo a Deus a sua bênção para esse dia, para continuarmos mais essa etapa no nosso peregrinar quaresmal. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Gente, eu quero deixar aqui o meu abraço para o Dalea, acompanhando essa nossa transmissão. Graça e paz para ti. Marcos Lessa, aí em Santo Antônio de Jesus, a Nete Cor, um abraço para ti. Um abraço para Doces e Salgados, que foi entrando aqui agora e a gente já saindo, mas vai ficar aqui salva a live, você pode acompanhar. E você que já acompanhou essa live, está vendo aqui em outro determinado momento, compromisso de sempre: comenta a live, curte, salva, encaminha. Esse é o processo que a gente faz para dar visibilidade também a esse conteúdo e continuar ajudando a outros amigos e amigas que vão fazendo essa catequese diária, esse encontro com a palavra de Deus. Eu me alegro por ser catequista. Eu comecei a ser catequista com 13 anos de idade e não parei até hoje. Então, a minha alegria é a catequese. Eu comecei com catequese de adulto, fazendo círculo bíblico na minha comunidade. Então, dali para cá, eu não parei mais e sou feliz por isso. Então eu gosto realmente de fazer essa catequese e fico feliz se ela pode ir ajudando a outras pessoas. Gente querida, vamos ficando por aqui. Eu vou salvar essa live e depois vou colocar lá no meu canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo, Escutando a Palavra. Vou colocar também no Facebook e naquele canal que eu tenho lá, naquela página, melhor dizendo, que eu tenho lá no Facebook,
que é a página Tua Palavra, Lâmpada para os Meus Pés. Procura Padre José Raimundo dos Santos e lá você encontra aí essa página também. Felipe Jordan, um abraço para você que está chegando aqui agora. Começa a assistir a live aí desde o início, que eu vou salvá-la aqui. Fiquem com Deus.